Você está pronto para receber o que o céu preparou para você esta semana? Porque o que vou revelar agora não é coincidência, não é acaso, e certamente não é algo que chegou até você por sorte. Existe uma razão espiritual, profunda e misteriosa, para você estar aqui neste exato momento. E eu sei disso, porque passei décadas da minha vida terrena compreendendo os sinais que Deus envia para seus filhos, sinais que a maioria ignora, sinais que você, até agora, talvez tenha deixado passar. Eu sou o Padre Pio, e durante minha caminhada neste mundo, carreguei nos meus pulsos, nos meus pés e no meu coração as marcas sagradas do sofrimento de Cristo. Mas também carreguei algo mais, algo que poucos conseguiram ver. Eu carreguei o conhecimento dos números divinos, os números que o próprio Deus usa para se comunicar com aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. E esta semana você precisa ouvir, porque os 6 números de luz que vou compartilhar com você não são apenas símbolos, eles são chaves, chaves que abrem portas no mundo espiritual, portas que trazem transformação, portas que conduzem à abundância que você tanto procura e que parece sempre escapar dos seus dedos. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que trabalha, se esforça, acorda cedo, dorme tarde, faz tudo certo segundo o mundo, mas o dinheiro nunca chega de verdade, a segurança nunca se estabelece, as contas sempre apertam, e por mais que você tente, por mais que você lute, parece que existe uma força invisível impedindo sua prosperidade? Eu vi isso milhares de vezes. Vi nos olhos das pessoas que vinham até mim em San Giovanni Rotondo. Vi no desespero silencioso de homens e mulheres de todas as idades que trabalhavam até suas forças se esgotarem, mas que continuavam presos na mesma situação financeira, ano após ano, década após década. E sabe o que eu descobri? Que a pobreza não é apenas material. A pobreza é, antes de tudo, espiritual. É uma prisão da alma. É um véu que impede você de enxergar as bênçãos que Deus já colocou ao seu redor. E enquanto esse véu estiver sobre seus olhos, você pode trabalhar 100 anos que nada mudará de verdade. Mas existe uma forma de rasgar esse véu, e essa forma passa pelos números divinos que vou revelar agora. Preste muita atenção, porque o que vou dizer não é superstição, não é magia, não é sorte ou jogo de azar. O que vou revelar é sabedoria milenar, enraizada nas escrituras sagradas, confirmada pelos místicos, pelos santos, pelos profetas que vieram antes de mim. São números que carregam frequências espirituais, vibrações celestiais, energia divina que pode literalmente transformar a realidade ao seu redor quando você os compreende e os utiliza com fé verdadeira. Talvez você esteja se perguntando, Padre Pio, como números podem mudar minha vida? E eu respondo com outra pergunta. Você já parou para perceber quantas vezes Deus usou números para se revelar na Bíblia? 7 dias da criação, 12 tribos de Israel, 40 dias no deserto, 3 dias até a ressurreição, 50 dias até Pentecostes, 153 peixes na rede dos apóstolos. Não são coincidências, são códigos divinos. São mensagens de um Deus que fala em todas as línguas, inclusive na linguagem matemática do universo que Ele mesmo criou. E eu aprendi, através de anos de oração profunda, de êxtases místicos, de conversas com o próprio Senhor e com Nossa Senhora, que existem 6 números específicos que funcionam como portais de luz para esta semana. 6 números que, quando meditados, contemplados e integrados à sua vida espiritual, abrem canais de abundância que estavam bloqueados. Você quer saber quais são esses números? Então, respire fundo, acalme seu coração, porque o que vou revelar agora precisa entrar não apenas na sua mente, mas na sua alma. O primeiro número de luz é o 3. 3. A Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. A completude divina. A perfeição celestial. O número que representa a unidade na diversidade, o mistério que nenhuma mente humana pode compreender totalmente, mas que todo coração sincero pode sentir. Quando você medita no número 3 esta semana, você está se conectando com a fonte de toda a criação.
Você está reconhecendo que não está sozinho nesta jornada, que 3 forças divinas trabalham constantemente a seu favor, mesmo quando você não percebe. O Pai que provê, o Filho que intercede, o Espírito que capacita. Quantas vezes você esquece disso? Quantas vezes você enfrenta seus problemas financeiros como se estivesse completamente sozinho no universo? Como se tudo dependesse apenas do seu esforço humano, da sua força limitada, da sua capacidade finita? O número 3 vem para lembrar você de que existe um poder infinitamente maior trabalhando através de você. E quando você se alinha com esse poder, quando você permite que essas 3 forças divinas fluam através da sua vida, os bloqueios começam a se dissolver, as portas começam a se abrir, os caminhos começam a aparecer onde antes só havia muros. Esta semana, ao acordar, repita 3 vezes: eu confio na Trindade Santa que provê para mim. 3 vezes. E sinta, enquanto pronuncia essas palavras, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo envolvendo você como um manto de luz. Agora, o segundo número de luz é o 7. 7. O número da perfeição divina. O número da criação completa. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando-o. 7 são os dons do Espírito Santo. 7 são os sacramentos. 7 são as virtudes que nos conduzem ao céu. Mas o que poucos entendem é que o 7 também é o número da colheita espiritual. É o número que marca o fim de um ciclo e o início de outro. É o número que sinaliza que algo se completou no mundo invisível e agora pode se manifestar no mundo visível. Você está em um ciclo que precisa se completar. Existe algo na sua vida financeira, na sua busca por segurança material que está chegando ao fim. Um ciclo de escassez, um ciclo de dificuldade, um ciclo de portas fechadas. E o número 7 vem anunciar que esse ciclo está terminando, que a colheita está próxima, que o que você plantou com suas orações, com suas lágrimas, com sua fé persistente, está prestes a brotar. Mas atenção! A colheita não vem para quem não preparou o solo, não vem para quem plantou com dúvida, não vem para quem desistiu antes do tempo. Eu vi tantas pessoas que desistiram no 6º dia, que trabalharam, oraram e lutaram durante 6 dias inteiros, mas não tiveram paciência para esperar o 7º. E no 7º dia, quando a bênção finalmente chegou, elas já tinham ido embora. Já tinham voltado para a escravidão do Egito espiritual. Já tinham aceitado a pobreza como destino. Não seja essa pessoa. Esta semana o número 7 está pulsando ao seu redor. Ele está dizendo: aguente mais um pouco, persista mais um dia, creia mais uma vez. Porque no 7º dia, Deus descansa. E quando Deus descansa, é porque a obra está completa, é porque a vitória está garantida, é porque a abundância está a caminho. Medite no número 7. Faça 7 orações nesta semana pedindo a providência divina e observe como as coisas começam a mudar, como sincronicidades começam a acontecer, como pessoas certas aparecem, como oportunidades surgem do nada. O terceiro número de luz é o 12. 12. O número da plenitude organizacional. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 estrelas na coroa da mulher apocalíptica, 12 portas na Jerusalém celestial, 12 frutos da árvore da vida. O número 12 representa a ordem divina se manifestando na terra. Representa a estrutura que Deus estabelece para que suas bênçãos fluam de forma organizada, sustentável e multiplicável. Sabe por que muitas pessoas não conseguem sair da pobreza? Não é por falta de dinheiro, não é por falta de oportunidade, é por falta de ordem espiritual. É porque suas vidas estão em caos, suas mentes estão em confusão, suas prioridades estão invertidas, e no caos as bênçãos se perdem. No caos, a abundância escorre pelos dedos como água. O número 12 vem trazer ordem, vem trazer estrutura, vem trazer o alinhamento necessário para que você não apenas receba a bênção, mas também a mantenha, a multiplique e a compartilhe. Esta semana, organize 12 áreas da sua vida,
pode ser algo simples. 12. Gavetas. 12 documentos importantes. 12 pequenas dívidas que você pode começar a resolver. 12 contatos que você precisa fazer. 12 minutos de oração ao meio-dia. 12 passos em direção ao seu objetivo. O poder do 12 está na organização consciente. Está em você dizer para o universo espiritual: eu estou pronto para receber. Eu preparei espaço. Eu criei ordem. Agora envie a abundância, porque há lugar para ela na minha vida. E Deus, que é um Deus de ordem e não de confusão, responderá. Ele sempre responde quando vê um coração preparado, uma vida organizada, uma alma que não apenas pede, mas que também se prepara para receber. O quarto número de luz é o 40. 40. O número da transformação profunda. 40 dias e 40 noites do dilúvio. 40 anos de Israel no deserto. 40 dias de Moisés no Monte Sinai. 40 dias de jejum de Jesus no deserto. 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. O que todos esses eventos têm em comum? Transformação radical, mudança completa, morte de uma realidade antiga e nascimento de uma realidade nova. Você quer transformação? Então precisa entender o poder do 40. Porque transformação não acontece da noite para o dia. Não acontece com uma única oração. Não acontece com um único esforço. Transformação exige tempo, exige persistência, exige que você permaneça fiel mesmo quando nada parece mudar. Mesmo quando o deserto parece interminável, mesmo quando a escuridão parece eterna. Eu passei 40 anos da minha vida carregando os estigmas, 40 anos de dor física incessante, 40 anos de incompreensão, de julgamentos, de perseguições até dentro da própria igreja. Mas foram exatamente esses 40 anos que me transformaram no instrumento que Deus queria que eu fosse. E agora eu lhe digo, esta semana marca o início de um ciclo de 40. Pode ser 40 dias, pode ser 40 semanas, pode ser 40 meses. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas o que importa é que você comece, que você se comprometa, que você diga: durante os próximos 40 períodos, eu vou perseverar na fé, eu vou continuar orando, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar confiando, mesmo quando tudo parecer contrário. E no fim desse ciclo de 40, você não será mais a mesma pessoa. Sua situação financeira não será mais a mesma. Sua realidade espiritual terá mudado completamente, porque o 40 é o número que Deus usa para renovar, para reconstruir, para ressuscitar o que estava morto. Medite no 40. Comece um compromisso de 40 dias com Deus. Pode ser 40 dias orando o terço, 40 dias lendo um versículo específico, 40 dias praticando a generosidade mesmo com pouco. Não importa o que seja. O que importa é a fidelidade aos 40 dias, porque no fim desse período, o céu se abrirá sobre você de formas que você nem imagina. O quinto número de luz é o 100. 100. O número da multiplicação sobrenatural. Jesus prometeu: quem deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste tempo. 100 vezes mais. Você consegue imaginar o que isso significa? Não é 10 vezes mais. Não é 20. É 100. É uma multiplicação que desafia toda a lógica humana, que vai além de qualquer cálculo matemático, que só pode ser explicada pela intervenção direta de Deus. Mas aqui está o segredo que muitos não entendem. Para receber 100 vezes mais, você precisa primeiro dar, precisa soltar, precisa sacrificar. Não porque Deus precisa do que você tem, mas porque você precisa provar para si mesmo que confia nele acima de todas as coisas. Quantas pessoas vivem na pobreza porque têm mãos fechadas? Porque seguram com força o pouco que têm, com medo de perder? Porque nunca experimentaram a alegria de dar, de semear, de soltar no terreno da fé? O número 100 vem desafiar você. Vem dizer: se você quer colher 100, precisa plantar 1. Se você quer receber 100, precisa dar 1. Se você quer que Deus multiplique, precisa primeiro confiar que Ele é capaz de fazer isso.
Esta semana, o céu está lhe chamando para um ato de fé radical. Dê algo que seja significativo para você. Não as sobras, não o que não faz falta, mas algo que dói um pouco soltar. Pode ser dinheiro para alguém que precisa mais que você. Pode ser tempo para uma causa que toca seu coração. Pode ser um talento, uma habilidade, um recurso que você sempre guardou com medo de perder. E quando você der quando você plantar essa semente com fé genuína, não com barganha, não com manipulação espiritual, mas com amor verdadeiro, então prepare-se, porque Deus não fica devendo. E quando Ele multiplica por 100. Medite no número 100. Visualize 100 vezes mais do que você precisa, 100 vezes mais paz, 100 vezes mais alegria, 100 vezes mais recursos, 100 vezes mais oportunidades. E creia, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. E, finalmente, o sexto número de luz é o 153. 153. O número mais misterioso e poderoso de todos. É o número exato de peixes que os apóstolos pescaram naquela manhã depois da ressurreição, quando Jesus apareceu na praia e disse: "Lancem a rede do lado direito do barco." Eles tinham pescado a noite inteira. Nada. Zero. Fracasso total. Cansaço. Frustração. Aquela sensação de que todo o esforço foi em vão. Quantas vezes você já sentiu isso? Quantas noites você já passou acordado se preocupando com dinheiro, com contas, com sobrevivência? Quantas vezes você trabalhou duro e não viu resultado nenhum? Mas então Jesus aparece e diz algo simples: lancem a rede do lado direito, não do lado esquerdo, não de qualquer lado, do lado direito, do lado da obediência, do lado da fé, do lado onde Deus opera milagres. E quando eles obedecem, mesmo cansados, mesmo céticos, mesmo sem entender, a rede se enche, não com 10 peixes, não com 50, com 153 peixes grandes, tantos peixes que a rede deveria ter se rompido, mas não se rompeu. Tantos peixes que o barco deveria ter afundado, mas não afundou. Porque quando Deus multiplica, Ele também sustenta. Quando Deus abençoa, Ele também protege. Sabe o que o 153 representa? Representa a pesca milagrosa. Representa o momento em que Deus intervém sobrenaturalmente na sua situação impossível e transforma a escassez em abundância, fracasso em sucesso, desesperança em alegria transbordante. Esta semana, Deus está lhe dizendo: lance a rede do lado direito. Ele está lhe dizendo para tentar mais uma vez, para não desistir, para fazer aquilo que Ele está colocando no seu coração, mesmo que não faça sentido para sua mente, mesmo que seja cansativo, mesmo que você já tenha tentado 1000 vezes e falhado, porque desta vez será diferente. Desta vez Jesus está no barco com você. Desta vez a rede não se romperá. Desta vez você verá a manifestação física, tangível, inegável da providência divina. Medite no número 153. É um número específico. Não é 150. Não é 155. É 153. E essa precisão nos ensina algo fundamental. Deus sabe exatamente o que você precisa. Não mais, não menos. Ele não dá sobras. Ele não dá escassez. Ele dá a medida exata da sua necessidade e ainda acrescenta abundância para você compartilhar. Agora você conhece os 6 números de luz: 3, 7, 12, 40, 100 e 153. Mas conhecer não é suficiente. Você precisa viver esses números. Precisa meditar neles. Precisa permitir que eles entrem na sua alma e transformem sua realidade espiritual. E aqui está. Algo que poucas pessoas entendem. Números não são apenas conceitos abstratos. Números são frequências, são vibrações, são portais através dos quais o poder divino flui do mundo espiritual para o mundo material. Quando você medita no número 3, você está literalmente abrindo seu espírito para a frequência da Trindade. Quando você contempla o número 7,
você está sintonizando sua alma com a frequência da perfeição divina. Quando você se compromete com o 40, você está entrando na frequência da transformação profunda. É como um rádio. O rádio não cria a música. Ele apenas sintoniza a frequência onde a música já está tocando. Da mesma forma, você não cria a bênção de Deus. Você apenas sintoniza sua vida na frequência onde a bênção já está fluindo. E esses 6 números são as frequências exatas que você precisa sintonizar esta semana. Mas eu preciso lhe dizer algo importante. Algo que pode mudar completamente sua compreensão sobre prosperidade. A abundância que Deus quer lhe dar não é apenas material. Não é apenas dinheiro no banco, embora isso também seja importante, e Deus se importa com suas necessidades práticas. A verdadeira abundância é espiritual. É paz que excede todo entendimento. É alegria que não depende de circunstâncias. É segurança que vem de saber que você é filho amado do Altíssimo e que nada, absolutamente nada, pode separá-lo desse amor. E aqui está o paradoxo divino. Quando você busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, quando você sintoniza sua vida nas frequências celestiais, quando você vive de acordo com os números divinos, a abundância material segue naturalmente. Não porque você a perseguiu, mas porque ela é consequência natural de uma vida alinhada com Deus. Eu vi isso centenas de vezes. Pessoas que vinham até mim desesperadas por dinheiro, por emprego, por solução, para dívidas, e eu lhes dizia: ore, confesse, comunique, viva em santidade e confie. E no começo elas ficavam frustradas, queriam uma solução mágica, uma oração instantânea, um milagre imediato. Mas quando finalmente decidiam fazer o que eu dizia, quando finalmente rendiam suas vidas completamente a Deus, algo extraordinário acontecia. As portas se abriam, os empregos apareciam, as dívidas se resolviam, não por magia, mas por intervenção divina que vem quando o coração está alinhado, quando a alma está preparada, quando a vida está sintonizada nas frequências corretas. E estas são as frequências dos 6 números de luz. Agora deixe-me compartilhar com você algo que experimentei pessoalmente. Durante anos as pessoas vinham até mim e viam os estigmas nas minhas mãos, nos meus pés, no meu lado, e ficavam impressionadas. Algumas acreditavam que eu era santo, outras pensavam que eu era fraude. Mas todos queriam entender por que Deus escolheu você para carregar essas marcas. E a verdade que levei anos para compreender é que Deus não me escolheu porque eu era especial. Deus me escolheu porque eu estava disponível, porque eu disse sim, porque eu me abri para as frequências divinas e permiti que elas operassem através de mim, mesmo quando isso significava dor, mesmo quando isso significava incompreensão, mesmo quando isso significava sacrifício. E a mesma escolha está diante de você agora. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas disponíveis. Pessoas que digam sim. Pessoas que se abram para as frequências celestiais e permitam que elas transformem suas vidas. Você está disponível? Você está disposto a sintonizar sua vida nos números divinos, mesmo que isso exija mudanças? Mesmo que isso exija paciência? Mesmo que isso exija fé quando tudo parecer contrário? Porque se você estiver, então prepare-se. Esta semana não será como as outras. Esta semana marca um antes e um depois na sua jornada espiritual e material. Esta semana é o momento em que o céu se abre sobre você e derrama as bênçãos que estavam sendo retidas. Mas você precisa fazer sua parte. Você precisa meditar nos números. Você precisa orar com fé. Você precisa agir com obediência. Você precisa confiar mesmo sem ver. 3 vezes ao dia, lembre-se da Trindade que provê. 7 orações durante a semana, pedindo a colheita que está chegando. 12 áreas da sua vida colocadas em ordem. 40 dias de compromisso fiel começando agora. 100 vezes, mais do que você tem porque você ousou dar. 153 peixes, porque você lançou a rede do lado direito quando Jesus mandou. E enquanto você faz isso, algo está mudando.
No mundo invisível, bloqueios estão sendo quebrados, fortalezas espirituais estão sendo derrubadas. Maldições geracionais de pobreza estão sendo rompidas. Portas que estavam fechadas há anos estão começando a ranger, a ceder, a se abrir. Você pode não ver ainda, pode não sentir ainda, mas está acontecendo. Porque quando você se alinha com as frequências divinas, quando você sintoniza sua vida nos números de luz, o céu não tem escolha senão responder. Não porque você merece, mas porque Deus é fiel, porque Deus cumpre suas promessas, porque Deus não abandona aqueles que nele confiam. E eu sei que talvez você esteja cansado, sei que talvez você já tentou tudo, sei que talvez você esteja no limite, pensando em desistir, pensando que nada vai mudar, que você nasceu para viver na escassez, que a abundância não é para você. Mas eu estou aqui hoje, falando através do tempo e do espaço, através das dimensões espirituais para lhe dizer: não desista agora, não desista quando a bênção está tão perto, não desista no 6º dia quando o 7º está chegando, não desista depois de 39 quando faltam apenas mais um para completar os 40. Sua situação pode parecer impossível, suas dívidas podem parecer montanhas, sua falta pode parecer um abismo sem fundo. Mas eu lhe digo com toda a autoridade que Deus me deu: o impossível é a especialidade de Deus. As montanhas se movem quando Ele ordena, os abismos se enchem quando Ele provê, e Ele está prestes a fazer isso por você. Não porque você é perfeito, não porque você merece, mas porque você é filho amado, porque você tem valor infinito aos olhos dele, porque seu nome está escrito nas palmas das suas mãos e Ele nunca se esqueceu de você. Esta semana, os 6 números de luz são seus guias, são suas âncoras, são seus portais para uma nova realidade. Não os trate como curiosidade, não os trate como superstição. Trate-os como o que realmente são: códigos divinos dados por um Pai que ama você e que quer ver você prosperar, não apenas financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. E quando a bênção começar a fluir, quando as portas começarem a se abrir, quando a abundância começar a se manifestar, lembre-se, não é para você guardar tudo, é para você compartilhar, é para você se tornar canal de bênção para outros, é para você multiplicar o que recebeu, assim como os pães e peixes foram multiplicados nas mãos de Jesus. Porque essa é a economia do reino. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você compartilha, mais você tem. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. É um ciclo infinito de abundância que começa no coração de Deus e flui através de você para tocar o mundo inteiro. Você está pronto para entrar nesse ciclo? Você está pronto para se tornar parte dessa economia celestial? Você está pronto para viver de acordo com os números divinos e experimentar a transformação que vem quando você se alinha com o céu? Então, feche seus olhos por um momento, respire profundamente e repita comigo no seu coração: Pai, eu me abro para os números de luz que Tu revelaste. Que o 3 me conecte com a Trindade, que o 7 traga a colheita, que o 12 organize minha vida, que o 40 me transforme completamente, que o 100 multiplique tudo o que eu tenho, e que o 153 seja o sinal da Tua providência milagrosa. Eu confio, eu creio, eu recebo. Em nome de Jesus, amém. Abra seus olhos. Algo mudou. Você pode não perceber agora, mas mudou. No mundo espiritual, um decreto foi estabelecido, uma frequência foi sintonizada, uma porta foi aberta que nenhum homem pode fechar. E nos próximos dias, nas próximas semanas, você começará a ver os frutos, começará a experimentar as sincronicidades, começará a testemunhar os milagres pequenos e grandes que confirmam que Deus está trabalhando a seu favor. Não se esqueça desta mensagem. Não deixe que o tempo apague o que foi plantado no seu coração hoje. Volte a estes números sempre que precisar. Medite neles, viva por eles e observe como sua vida se transforma. Porque eu, Padre Pio,
que carreguei as marcas de Cristo, que conversei com anjos, que intercedi por milhões de almas, eu lhe digo com toda certeza: você não está desamparado. Você não está esquecido. Você não está condenado à pobreza. Você é herdeiro do reino. Você é filho do Altíssimo. Você é portador da luz divina. E esta semana, através destes 6 números sagrados, você começará a experimentar a plenitude do que isso significa. Vá em paz, vá com fé, vá com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Porque quando Deus abre portas, ninguém pode fechar. Quando Deus derrama abundância, ninguém pode conter. Quando Deus transforma vidas, ninguém pode reverter. E sua vida está sendo transformada agora, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, enquanto seu coração se abre, enquanto sua alma se alinha com as frequências celestiais. Os 6 números de luz são seus. Use-os, viva-os e testemunhe o poder de Deus se manifestando na sua vida de formas que você nunca imaginou possíveis. Que a paz do Senhor, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre. Amém. E agora, antes de você ir, quero lhe dizer algo mais. Esta mensagem que você acabou de receber não é um acaso. Não é coincidência que você chegou até aqui, que ouviu até o fim, que seu coração foi tocado. Isso é sinal de que Deus está trabalhando na sua vida de uma forma especial. E porque eu sei que essa jornada está apenas começando, porque eu sei que você precisará de mais orientação, de mais sabedoria, de mais revelações nos dias que virão, eu preparei algo mais para você. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira, porque o que vou revelar lá é a continuação desta mensagem. É o próximo passo na sua jornada de transformação. É a chave seguinte que abrirá portas ainda maiores na sua vida espiritual e material. Vá agora, clique, assista e continue permitindo que o céu fale com você. Porque quando Deus começa uma obra, Ele a completa. E a obra que Ele começou em você hoje, através destes números de luz, é apenas o começo de algo infinitamente maior. Vá com a minha bênção, vá com a certeza de que intercedo por você, e vá sabendo que sua vida nunca mais será a mesma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.